do técnico Dorival Júnior. Oi, Dorival, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Teve uma situação de jogo durante o segundo tempo. Você optou por um esquema com 3 zagueiros, que é algo que não tem sido tão recorrente no seu trabalho. Você pensa em implementar esse esquema também de início dos jogos, também colocar o Corinthians com 3 zagueiros para jogar 90 minutos, ou foi realmente só uma situação de jogo? Obrigado. Bom, primeiro foram uns 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram praticamente a uma tomada de decisão, uma mudança posicional da nossa equipe. Acredito que tenha sido necessário, até porque, quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros e o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol. Eu acho que foi fundamental, foi importante. Naturalmente que depois disso nós tivemos uma queda, né, no rendimento, principalmente em rendimento físico, em razão também da última partida que nós fizemos, 2 dias e meio atrás, um jogo muito pesado em São Januário, muito difícil, bem complicado, e com a partida de hoje nós já imaginávamos que teríamos problemas em determinado momento da partida. A equipe do Atlético se soltou, veio para cima, e nós tivemos a competência de conseguirmos neutralizar a maioria das situações, à exceção de uma bela cabeçada que foi bem defendida pelo Hugo e nos dando aí a possibilidade de um resultado muito importante. Dorival, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Apesar dessa vitória, uma grande preocupação, saída do Mateuzinho, machucado, ele participa inclusive do lance do gol, dando mais uma assistência para o Guinegão. O quanto preocupa o Mateuzinho não estar à sua disposição, já que não temos um lateral direito de ofício na reserva dele? Bastante, preocupa bastante, é natural, nós estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe está começando a se adaptar, está começando a crescer e a encorpar dentro de uma competição, aliás, de competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta, caso realmente se confirme aquilo que a princípio, né, nós imaginamos, mas nós temos que buscar soluções, encontrar, como temos feito aí a toda a rodada, buscando uma condição ou outra. É uma pena, porque essa equipe poderia estar um pouco mais à frente, em uma outra condição dentro do Campeonato Brasileiro, se tivéssemos todos os jogadores em condições. Dorival, aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Cracknet, e que você falasse um pouco do Guinegão, terceiro gol consecutivo, fala um pouco dele lá nessa jornada do Rio de Janeiro, mas na partida de hoje, fala um pouco do oportunismo, né, na boa colocação que ele tem na pequena área, de poder oportunizar, fazer os gols necessários. Obrigado. Eu acho que o trabalho que ele vem desenvolvendo, que ele vem executando, a entrega que ele está tendo, o comprometimento, se dedicando ao máximo, combatendo, buscando espaços, atacando o adversário a todo momento. Eu acho que isso daí está sendo coroado pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Eu só peço que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência, vamos deixar que o desenvolvimento dele aconteça de uma maneira bem natural, sem que forcemos nada. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado, temos que ter os pés no chão e sabemos que é apenas um garoto ainda promissor que está começando a encontrar um espaço, está lutando por esse espaço, e eu espero que ele seja muito feliz na carreira, mas desde que tenha naturalmente a compreensão que é só um bom início, até então é só um bom início, e nós temos que estar atentos com isso. Pelo jogo da volta, né, tem dois jogadores já convocados, o Hugo e o Martins, em partidas que vão ser na véspera do jogo de volta no dia 2. E já há um planejamento, de novo, você conversa com a diretoria para contar com os atletas, já alguns diálogos, vocês já pensaram em alguma maneira para tê-los à disposição para a partida lá em Itaquera? Bom, eu acredito que tenhamos ainda mais um ou dois jogadores aí convocáveis ou convocados até o último momento. Nós estamos trabalhando para que possamos ter alguns deles. Martins, por exemplo, vai jogar um dia antes, dificilmente vai estar em condições de se apresentar para o dia seguinte. Então, eu acho que já é uma situação um pouco diferente
Por exemplo, caso confirme a convocação do Memphis, jogará a segunda partida, se não me falha a memória, no domingo. Então ele teria condições de um retorno mais direto caso venha acontecer. A diretoria está preocupada com isso, está procurando minimizar aí as dificuldades de um retorno, providenciando aí tudo que esteja ao alcance para que tenhamos, se Deus quiser, a equipe completa, até porque é só um primeiro jogo e eu sei o quanto é traiçoeiro esse tipo de competição e nós não podemos estarmos satisfeitos, não, temos que estar bem atentos com tudo que pode acontecer para que no retorno nós tenhamos todos os jogadores em condição. Dorival, tudo bem? Luca Marreiros, Rádio Jovem Pan News Curitiba, parabéns pela vitória. Você falou um pouquinho com relação aos possíveis desfalques nos próximos jogos, tem um clássico contra o Palmeiras no domingo, e o Corinthians luta para findar aquela questão do transfer ban. Eu queria saber de você como treinador da equipe, como que você vê essa situação de momento, e até aproveitando também a presença do Fabinho Soldado por aqui, o que você busca de reforços para o Corinthians para essa sequência de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil? Obrigado. Nós temos necessidade, estamos aguardando a solução do problema, é um problema difícil, é um problema complexo, é um problema que não é simples. Precisamos, todos estão vendo que nós precisamos de alguns elementos que venham a preencher algumas funções que nós ainda não temos aqui. Agora, eu tenho que aguardar e continuar trabalhando com o que eu tenho, com aqueles que aqui estão e valorizando cada um deles. Dorival, aqui, Luiz Nascimento da ESPN, boa noite. Falando sobre 3 jogadores visando o clássico contra o Palmeiras. Teremos a possibilidade de ter o retorno do Yuri Alberto no final de semana. Memphis Depay, que hoje entrou na segunda etapa, terá mais condições de jogo, né, mais minutos em campo, ele que vem retornando de uma lesão. Em relação ao Garro, ele foi substituído justamente por isso, né? Ele vem sentindo incômodo no joelho, então está controlando a minutagem dele em campo também visando o clássico. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado com todos os jogadores, é o que tem acontecido, nós estamos num processo de controle da carga de cada um, às vezes até ultrapassando o limite pré-estabelecido anteriormente, mas tendo necessidade, dentro de uma partida que foi muito disputada, muito difícil de jogar, você está muito bem visto. Vamos aguardar aí os possíveis retornos, caso possamos tê-los, serão importantes. Mas nós temos que ter o cuidado suficiente também para que não tenhamos aí novos jogadores ficando fora, ficando afastados em razão principalmente dessa sequência que nós temos, até porque o nosso elenco é bem enxuto, temos algumas dificuldades em algumas funções. E estamos trabalhando de todas as formas para que possamos solucionar cada um dos problemas aí, e eles têm se avolumado a cada semana, acontecendo mais uma, mais 2 lesões, o que tem nos tirado uma possibilidade real de termos todos os jogadores em condições. Boa noite, Globo. Vou voltar no assunto do Guinegão, né, que você já falou do trabalho com ele. E eu queria saber como é que tem sido esse trabalho no dia a dia mesmo, né, de treinamento e de ser, uma certa forma, uma blindagem também, né, para não ter essa empolgação até que você se referiu. Ele não tem dado entrevistas também. Como é que tem sido isso, assim, para manter os pés no chão de um garoto que já chega a 3ª partida seguida fazendo gol? Obrigado. É um garoto de 18 anos. Só nós pensamos, o Corinthians não teve assim uma campanha que tenha chamado a atenção com esses meninos nesse momento. Todos eles estavam e continuam a estar sendo preparados, até porque nós ainda não completamos a formação. É um garoto de 18 anos apenas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós tivemos que acelerar, inclusive, para que estivesse em campo atuando. Nós estamos aí com alguns deles há 2 meses, 2 meses e meio, outros um tempo menor. Então, assim, eu estou tendo todo o cuidado possível. E olha que
Eu, mais do que ninguém, gosto e muito de trabalhar com as categorias de base. Em todas as equipes que passei, eu fiz esse tipo de trabalho. Mas eu sinto que nós temos que ter muito cuidado para que não percamos no meio do caminho. É um jogador que tem qualidades, tem alguns quesitos importantes, precisa melhorar em outros aspectos, está interessado, está se dedicando, está se entregando em partidas, e isso tem sido importante, mas que ele saiba também que esse bom início, muito em razão do esforço e do trabalho e da dedicação que ele vem tendo, nem sempre é mantido. Nós temos que ter condições de podermos sustentar tudo isso aí. E vai depender muito, naturalmente, da postura que ele tenha daqui para frente. Por isso que esse cuidado é fundamental. Dorival, você traz a Quintino Portal muito bom, boa noite. Duas questões. A primeira, você falou um pouco nas primeiras perguntas sobre encontrar alternativas agora por conta de uma possível ausência do Matheusinho para a lateral direita. Pensando que você promoveu agora os garotos, uma das alternativas pode ser, de repente, buscar alguma solução na categoria de base, um jogador da posição mesmo, pensando que agora no Matheusinho não tem um reserva da posição, né, e Amaral emprestado, você tem o Pérez que você está utilizando e na teoria não está trazendo muita confiança agora, você promover alguns garotos ali da categoria de base também pode ser uma solução. E aproveitando o Kaique e o Negão, você citava muito sobre a primeira marcação, pressão lá da frente, né, dos atacantes, essa participação no sistema defensivo. Você acha que esses dois jogadores também estão entregando isso nos últimos jogos para o sistema defensivo também lá na frente da marcação, pressão? Obrigado. Estão entregando muito, estão entregando, se dedicando, pressionando, aparecendo para jogar, dando opções, sustentando bolas importantes. Eu acho que, num todo assim, nós temos ganho muito com esses dois jogadores. Com relação a função de lateral, nós trouxemos há pouco agora o Jacaré para o início de trabalho com a gente, ainda é muito pouco em relação àquilo que foi desenvolvido e trabalhado com os demais jogadores que estão vindo aqui, estão começando a nos acompanhar. É o caso do Bahia, é o caso do Gui, é o caso do próprio Kaique, do André, e ele precisa ainda de um pouco mais de cancha, um pouco mais de trabalhos para que alcance e busque alguns comportamentos importantes para a função dentro da nossa concepção. Por outro lado, o Félix é um jogador de seleção equatoriana. Ele, dentro da humildade dele, ele se dispôs a atuar fora da sua posição. Não é fácil, não é simples para um profissional. Eu peço ao torcedor que tenha um pouquinho de paciência, que tenha o entendimento de que é necessário que a gente provoque em atletas uma condição deles acreditarem a cada dia mais, que são capazes de realizarem, de repente, determinadas situações em campo, que fujam um pouquinho daquele contexto posicional que eles apresentem, e com o Félix não é diferente. Então, nós estamos procurando trabalhar o máximo possível para que ele se sinta, em algum momento, confortável, que ele consiga nos entregar tudo aquilo que precisamos, até porque é uma função importante. Nós encontramos um meio de atuarmos aí com a presença dos dois laterais um pouco mais ofensivamente, e isso tudo vem nos dando um retorno muito positivo. Por isso que a perda, né, de um jogador como o Matheus, nesse instante, no momento que ele vinha numa crescente, é mais uma baixa muito grande para um elenco aí que já está bem descaracterizado em razão de temos aí pelo menos 6 ou 7 jogadores totalmente fora de combate nesse instante. Então, o Corinthians na Copa do Brasil não perdeu, só tem vitória, não tomou nenhum gol. Se você atribui essa diferença de comportamento entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, principalmente defensivamente? Eu acho que em muitos jogos do Campeonato Brasileiro também isso aí tem acontecido. O que tem nos faltado, até porque nós temos tido, na maioria das partidas, o controle dos jogos, nós temos tido um ótimo percentual de posse de bola, e não é posse pela posse apenas.
é uma pós com condições de criação. O que nos falta em muito, e vinha nos faltando em muito momento, eram as definições, era o ponto principal, o gol. Isso não vinha acontecendo. E com isso, de repente, um empate, uma derrota, nos colocava numa situação sempre muito negativa, porque o resultado não aparece, apaga-se tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido e trabalhado. Eu acho que uma equipe não é a segunda equipe do campeonato em posse de bola por um acaso, é porque tem organização, tem um sistema bem definido de jogo. Nós temos jogadores que executam funções importantes. Agora, ao longo de todo esse processo, nós perdemos jogadores que eram fundamentais em determinados momentos e que tiveram, sim, algumas dificuldades em razão das características que eles apresentam, para que pudéssemos ter outros valores, com outras formas de jogarem que não acabaram não completando aquilo que nós precisávamos. Nós continuamos procurando e na espera, na expectativa que, mesmo dentro do elenco, a gente possa encontrar jogadores que, de repente, possam descobrir que essas funções também são situações possíveis de se realizarem dentro de campo. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Fim de papo aqui, tá?